Mas não dá arma a ele para dispensar você não, que é o que ele está querendo. Você apresentar um projeto, ter tudo pronto, para quando ele for contratar alguém, ele dizer assim, ó, faz assim, ó, assim que a gente funciona. Uhum. Tufão, vamos lá, meu filho? Você tá cansado aí, né? Você tá apertado, né, meu amor? Por que tá se olhando? Cadê que tá se olhando? Cadê que tá se olhando, gente? Esse menino de olhão. Esse menino de olhão, mamãe. Tá apertado. Pai, então tá. Essa bolsa não é... Guardamos cenas dos próximos Isso aqui não é seu, não? É da mamãe. Guardamos cenas dos próximos capítulos. Oi, desculpa. Que isso? Nada, caiu a colherinha. Meu Deus. Sinceramente, não sei. Oi.
Vocês estão me ouvindo? Tô sim. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem também. Hoje nós Boa noite, vamos... professor. Oi, Giovana, boa noite. Nós vamos hoje terminar o caso clínico 1, que a gente já viu uma parte dele, e hoje a gente vai ver o restante, né, das medidas que foram tomadas, a forma que o doente evoluiu. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, então vamos lá. Nós já lemos esse caso clínico, já vimos aí questões relacionadas ao caso clínico, e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com o doente após a internação, né? Nós já falamos na aula passada a respeito do diabetes, da sua importância, da sua prevalência, dos critérios diagnósticos para fazer o diagnóstico de diabetes. Falamos também do uso racional de drogas para tratar os pacientes com diabetes tipo 2, né? Hoje a gente está falando, nós vamos falar dentro do caso clínico, vejam ali, quando o doente internou, na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes. Quer dizer, o diabetes mellitus é uma patologia que está relacionada a uma série de outros problemas médicos. Então, aqui, comumente associada a comorbidades, anormalidades metabólicas como hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade, disfunção endotelial, acelera a aterogênese, a doença aterosclerótica. Então, diabetes, o paciente diabético, muitas vezes, esses outros problemas citados estão relacionados ou estão presentes no paciente diabético. Por conta disso, ele apresenta uma série de outras complicações e tem uma morte por doença cardiovascular maior. Eu já mostrei para vocês lá que o diabetes é uma principal causa de óbito no mundo todo, né? Aqui um slide mostrando para vocês o que nós temos em relação a um vaso sanguíneo, né? E quando a gente tem a resistência insulínica. Então, aqui do lado esquerdo, quando eu tenho o normal, a homeostasia, né? A sensibilidade da parede vascular das células à insulina, eu tenho um aumento de um fator relaxador da parede muscular, eu tenho os componentes ali do vaso sanguíneo, eu tenho ali o músculo liso, né? A camada do músculo liso, ao redor eu tenho uma camada de células gordurosas, que é o adipócito, a célula endotelial, os elementos figurados e as plaquetas que estão mostradas ali, né? No paciente normal, que não tem resistência insulínica, como está colocado ali, sensível à insulina, uma série de hormônios, e principalmente mediadores inflamatórios e a adiponectina ela está aumentada, porque ela acaba sendo secretada de maneira normal pelas células gordurosas, pelo adipócito, e também isso regula os níveis de glicemia e fatores relacionados à inflamação, como interleucina 6, fator de necrose tumoral, estão diminuídos. Ao contrário, quando eu tenho a resistência insulínica, eu tenho uma diminuição dos níveis de adiponectina, eu tenho uma elevação desses mediadores inflamatórios, como fator de necrose tumoral, interleucina 6, eu tenho alteração da permeabilidade, eu tenho a disfunção endotelial, eu tenho a migração de células inflamatórias como monócito para a camada de músculo liso, e essa migração do monócito transformando em macrófago faz com que esse tecido tenha um aumento dessa camada muscular, né, uma hiperplasia dessa camada muscular, também das células gordurosas, e se vocês olharem as plaquetas ali também,
eu tenho uma chance maior, por conta da disfunção endotelial, de hipercoagulabilidade, aumento da adesividade plaquetária. Então, a morbidade associada ao diabetes 2 é uma consequência de dois fatores: doença macrovascular, que é a doença aterosclerótica, e a doença microvascular, que pode estar presente no paciente, nós vamos ver que está presente no nosso paciente, caracterizada por retinopatia, nefropatia e neuropatia. O diabetes mellitus é uma causa importante de morte por doença cardiovascular, e vamos falar primeiro da retinopatia, que é a principal causa de cegueira nos Estados Unidos, muito importante também no Brasil, né? Muitas vezes, essa retinopatia diabética ela se apresenta antes do diagnóstico tipo 2, do diabetes tipo 2, quer dizer, o paciente tem lá a resistência insulínica, ele tem a glicemia ainda não caracterizada para fazer o diagnóstico de diabetes tipo 2, né? Tanto a glicemia quanto a hemoglobina glicosilada, mas já tem a resistência insulínica e o paciente apresenta o quadro já de retinopatia, né? Essa retinopatia, ela progride com o tempo, né? Seja o paciente dependente de insulina ou não. Aqui falando de como que os pacientes devem ser acompanhados. Anualmente, os pacientes diabéticos devem ter um exame oftalmoscópio com oftalmologista, né? Ele deve ser visto por oftalmologista e, a partir do momento que se tenha o diagnóstico de retinopatia diabética, o próprio especialista, que é o oftalmologista, vai dar seguimento ao caso, vai ver o doente com regularidade, vai decidir quais são as intervenções necessárias. Ali no nosso paciente, a gente tem um grau de retinopatia diabética. Aqui está se falando do grau leve, moderado e severo, e o nosso paciente tem uma retinopatia diabética não proliferativa, né? Como está colocada lá. E aqui uma foto mostrando a retinopatia diabética não proliferativa, o aparecimento no fundo de olho, onde você tem exudatos, hemorragias relacionados ao quadro da retinopatia diabética. A progressão desse quadro leva à causa principal de cegueira. Uma outra doença, complicação microvascular do paciente diabético é a nefropatia diabética, que é uma causa principal de doença renal crônica, do doente ser colocado em diálise. Então, uma causa principal de doença renal crônica, do doente ser colocado em diálise, é a nefropatia diabética. Essa nefropatia diabética causa microalbuminúria, nós podemos detectar essa microalbuminúria, e quando nós usamos drogas, nós podemos minimizar a progressão dessa nefropatia diabética. Está colocado ali os inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio ou bloqueadores dos receptores do angiotensinogênio. Aqui um slide falando que o uso do captopril, que é um inibidor da enzima de conversão da angiotensina, né? 1 em 2, ela impede ou lentifica a progressão da nefropatia diabética, tentando minimizar esse problema com o uso da droga. Outro problema, a doença vascular e a neuropatia, quer dizer, no paciente com diabetes tipo 2. Esses dois problemas representam a principal causa de amputação não traumática nos Estados Unidos. O nosso paciente é exatamente um exemplo desse, né? Ele tem lá a doença vascular e ele tem também a neuropatia como explicação para o que aconteceu com ele, aquela infecção grave que motivou a internação. A neuropatia diabética é muito importante que ela seja avaliada, que nós procuramos fazer o diagnóstico de neuropatia. Ali no caso clínico, né, se refere a esse processo, que eu já vou mostrar. Aqui são os mecanismos que podem estar implicados no aparecimento da neuropatia diabética. São vários mecanismos, alteração metabólica, alteração funcional, podendo, por vários mecanismos, contribuir para o aparecimento da doença microvascular, causando a neuropatia diabética. E nós devemos, nas consultas que nós fazemos nos pacientes diabéticos,
fazer a avaliação dos pés, para ver se o paciente tem presente ou não o quadro de neuropatia diabética. Isso deve ser feito também anualmente e em toda consulta de acompanhamento do paciente diabético, né? Aqui é o que está dito ali no nosso caso clínico, o teste com monofilamento, né? Ou, como o autor descreveu, Siemens-Weinstein. O que é isso? Você aperta, faz a compressão em vários locais ali na região dos pés, e aí esse teste com monofilamento, se o paciente percebe, né, essa sensação de compressão, se ele tem alguma dor, e se isso está ausente, a sensação de compressão, a sensação de dor, nós fazemos o diagnóstico da presença da neuropatia diabética. Nós devemos ter atenção a esse quadro, né, do pé diabético e também orientar quanto medidas preventivas em relação à presença da neuropatia, do pé diabético. Usar calçado apropriado, calçado que não cause compressão. Muitas vezes, quando o calçado aperta, né, que forma uma calosidade, no paciente diabético, ele, exatamente por ter a neuropatia, ele não percebe que existe a compressão, ele não tem a sensação de dor, acaba havendo o ferimento, a solução de continuidade, esse ferimento progride, existe a infecção, a progressão do problema, e muitas vezes o paciente chega ao hospital com um quadro grave de infecção nos pés, né, com necrose, com exposição de tendão, que é o caso do nosso paciente. Então, nós devemos agir preventivamente, quer dizer, detectar o problema e agir no sentido de prevenir esse tipo de lesão em pacientes diabéticos tipo 2 ou diabéticos, né, em relação aos pés. Usar calçados confortáveis, que não causem compressão, que não causem calos, porque isso pode, nesse contexto clínico, não causar dor, o paciente não se queixa e, muitas vezes, a solução de continuidade existe, porque o paciente não tem a dor, e a infecção progride, podendo causar infecção grave, amputação ou até a morte do paciente. Aqui mostrando que o controle adequado da glicemia previne o aparecimento da neuropatia. Então, se eu quero impedir que o meu paciente evolua mais adiante ao longo dos anos com neuropatia diabética, eu tenho que controlar de maneira adequada a glicemia do paciente, né? Com medidas dietéticas, com modificações de hábitos de vida, a gente já conversou sobre isso, e também com o uso racional de drogas. Muitas vezes os pacientes apresentam esse tipo de lesão, quer dizer, uma lesão onde tem solução de continuidade, pode ter sangramento significativo ou não, e curativos devem ser feitos, desbridamentos devem ser feitos, muitas vezes por colegas ou por enfermeiras treinadas para fazer esse tipo de procedimento, né? E uma pergunta que é feita, se além da neuropatia, eu também tenho a doença vascular. Será que está chegando sangue de maneira adequada a esse tecido para irrigar, né? Irrigação arterial, para que esse tecido possa cicatrizar de maneira adequada ou não? Então, essa é a pergunta. Além da neuropatia, eu também tenho a doença vascular presente? Muitas vezes isso é verdade. Como é feita essa avaliação? Então, está colocado ali, ó, os dois problemas: doença vascular periférica e neuropatia, principal causa de amputação não traumática nos Estados Unidos. Como é que nós vamos procurar se tem doença vascular periférica ou não no paciente diabético? Nós vamos proceder ao exame físico, vamos examinar as extremidades, faz parte do exame físico. Vamos palpar pulso, pulso femoral, pulso poplíteo, pulso pedioso, vamos verificar a amplitude desses pulsos, se estão com boa amplitude, se estão presentes bilateralmente. Podemos lançar mão também de exames complementares, como um Doppler arterial. Normalmente isso é feito pelo colega da vascular, né? O cirurgião vascular ou angiologista, que faz um Doppler arterial e nos traz informações a respeito da patência desses vasos, se está adequada ou não. Aqui a gente tem um algoritmo do que fazer em relação a quando a gente está diante de uma úlcera, né, ou de uma lesão de um pé diabético. Então, veja lá,
se eu tenho pulso nos pés palpáveis, né? E se isso é incerto ou não. Quer dizer, se eu não palpei, eu tenho dúvida se está com boa amplitude, eu não consegui palpar os pulsos, eu vou fazer um Doppler arterial. Está ali o Doppler, né? Arterial. Esse Doppler vai me dar informação da onda de pulso e eu posso ter uma onda de pulso normal, com amplitude diminuída ou severamente diminuída. Isso caracteriza a obstrução do fluxo arterial. Quem vai nos trazer essa informação sobre essa onda de pulso é o colega da vascular que vai fazer o Doppler arterial e vai nos dizer se está comprometido ou não, né? Se tem doença clinicamente significante arterial, nós vamos eliminar a pressão, tratar qualquer infecção e vamos referir esse doente para o cirurgião vascular para ver se tem algum procedimento adicional a ser feito, se tem alguma cirurgia a ser feita, se tem alguma angioplastia a ser feita, né? Se não tem nenhuma obstrução no Doppler significativo, nós podemos, né, ter a presença de celulite ou osteomielite, né? Lá no início do nosso quadro foi interpretado como celulite, né? Fazer o desbridamento, fazer curativo, os antimicrobianos, e dependendo ali da evolução do doente, né, da extensão da doença para osso, confirmando a osteomielite, que foi feito no nosso caso através da ressonância nuclear magnética, nós temos que estender o tempo de antimicrobianos para 4 a 6 semanas. É como o gráfico está mostrando aqui. Então, olha lá, o nosso paciente foi admitido, ele tinha leucocitose, tinha uma proteína C reativa elevada e tinha uma velocidade de hemossedimentação também elevada na primeira hora. Aqui o pé do nosso paciente, como foi mostrado anteriormente. Nós podemos avaliar uma infecção, a presença de uma infecção, através da clínica e de exames complementares. Dentre esses exames complementares, a gente tem o hemograma, o número de leucócitos, a presença de formas jovens ou não na periferia, que é o que se chama número de bastões, desvio para a esquerda, e podemos lançar mão também de biomarcadores, que se elevam quando a gente tem um quadro infeccioso, um quadro inflamatório. Um muito utilizado é a proteína C reativa. Nós podemos usar os biomarcadores, esse slide fala a respeito de se tem a presença da infecção ou não, permitindo um diagnóstico precoce e apurado, a gravidade dessa infecção também pode ser dimensionada, se eu vou fazer antibiótico ou não, se o paciente está respondendo ao tratamento ou não, e também como critério de resolução. Então, avaliar os biomarcadores e, sequencialmente, ter a sua avaliação ao longo do tempo é muito importante para nos ajudar a tratar as infecções, né? Aqui, como eu trato as infecções, que antimicrobiano eu uso quando eu estou diante de uma infecção em pé de paciente diabético. Essa infecção pode ser leve, essa infecção pode ser severa, moderada, severa, que é o caso do nosso paciente, e foi feita a escolha lá para tratamento com ampicilina sulbactam, ou seja, foi uma escolha empírica correta. Posteriormente, foi usado por 14 dias, observando se melhora, e a permanência do VHS elevado. Quando tem permanência de VHS elevado, significa que o processo inflamatório está se mantendo e fez com que os médicos suspeitassem da possibilidade de osteomielite. Foi feita a imagem para confirmar o diagnóstico de osteomielite através da ressonância nuclear magnética. Isso está dentro do nosso caso, né? E aí se prolongou o tempo de antimicrobiano e mais adiante o doente piorou, apareceu novas lojas, né? Foi solicitado um Doppler arterial e esse Doppler não constatou fluxo na artéria pediosa, diminuição significativa na artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou amputação, o que foi veementemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica, então, realizou o desbridamento e o curativo do membro, e depois o doente evoluiu para o óbito, né? A discussão sobre a amputação, se deve ser feita ou não, né? Isso foi levado ao paciente, foi levado aos seus familiares e eles decidiram por não autorizar a amputação. Eu vou interromper o compartilhamento para conversar com vocês, né? Olha quanta coisa pode ser discutida dentro de um caso clínico, né?
A conduta em relação ao diagnóstico, a decisão de tratar, a escolha do antimicrobiano, a agregação de especialistas para ver o caso, que foi o cirurgião, para fazer os curativos e desbridamento. Posteriormente, o colega da vascular também, vendo o caso, fazendo Doppler, trazendo a informação de uma progressão da doença, ao agravamento da doença, com uma diminuição do fluxo, a indicação de amputação, o exame de imagem que foi feito para confirmar o diagnóstico de osteomielite através da ressonância nuclear magnética. Olha a sequência de fatores que levaram, infelizmente, né, nesse caso, a um final com o doente evoluído para o óbito. Eu queria conversar com vocês agora sobre isso. O que vocês acham? Quais são as dúvidas que vocês têm em relação aí à condução do caso, algumas dúvidas que ficaram. Por favor. Estou ouvindo. Vamos fazer perguntas. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é de gestão mesmo. Por exemplo, nesse caso, o paciente e os familiares negaram, mas se fosse, por exemplo, um caso de, sei lá, uma necrose muito severa, que os dois negam, mas poderia ser até uma negligência do profissional não fazer essa amputação? É uma visão que você tem. Quando a família se nega a autorizar, né, ou o responsável legal se nega a autorizar, isso está baseado em algum princípio da bioética? Ou não? Que nós temos Não, que... tá. Você tem que obedecer o familiar, né? A vontade do familiar e do paciente. Isso, mas baseado em qual princípio? Ah, me pegou, professor. Quem está falando? Isso. Qual é o seu nome que está perguntando? Beatriz. Oi, Beatriz. A gente tem 4 princípios de bioética. Primeiro, beneficência. Quer dizer, tudo que a gente faz do ponto de vista médico é para trazer benefícios em relação à saúde do paciente. Segundo princípio, não maleficência. Quer dizer, eu vou evitar qualquer coisa que possa agravar a condição de saúde do paciente. Então, primeiro, beneficência. Segundo, não maleficência, né? Terceiro princípio é equidade. Equidade quer dizer o seguinte, ou justiça, é distribuir os recursos da saúde de maneira equânime entre as pessoas, né? E o quarto princípio é a autonomia. O paciente tem direito a escolher o que deve ser feito ou o que pode ser feito com ele ou não. Então, se o paciente está lúcido e ele não quer que ampute, você não pode amputar. É igual aquele caso da transfusão de sangue, né? Em pessoas de religião Isso, testemunho de judaísmo. Jeová, né? O que é um absurdo, né? Mas é um aspecto religioso. Como é que o médico fica nessa situação, né? Se o paciente está lúcido e diz que não quer que seja feito, você não pode fazer, né? Eu não posso. E se ele não está lúcido, ele tem um responsável legal. Isso é muito comum, legal. Isso é muito comum com doente grave. Quer dizer, se o doente não tem como decidir, a gente se reporta à família, ao responsável legal, e conversamos com a família para ter as autorizações necessárias para fazer os procedimentos. Mas devemos respeitar os limites, os princípios da bioética: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, ou equidade. Ok? Então, nesse caso, acaba sendo igual da transfusão, que mesmo que, por exemplo, se eu não amputar naquele momento a perna, ele pode vir a perder muito mais do que só a perna a longo prazo, O e doente morre, mesmo né? assim eu não posso fazer nada. Não, o doente morreu por causa disso, né? Ai, mesmo assim, nada que não tem nada que eu possa fazer. Inclusive, eles podem até processar se eu fizer, né? Sim, você corre esse risco de você amputar. Olha só, se a doença andou muito, agravou muito, o que pode acontecer? Eu amputo e o doente morre do mesmo jeito, né? Porque a infecção já se agravou muito. Está chocado, com insuficiência respiratória, não saiu. Então, digamos que eu resolvi fazer a amputação e ainda assim o doente morreu. A família vai me processar, porque eu não tive permissão para fazer a amputação e eu resolvi fazer. E, apesar disso, o doente morreu do mesmo jeito, né? O que pode ser feito é você reconversar com a família, porque, às vezes, naquela situação ali
delicada, com um doente grave, o entendimento, né, da família. A família é leiga, então você vai dar explicações sobre algumas coisas que precisam ser feitas, mas a família não entendeu direito. E quando você fala que vai cortar a perna da pessoa, ela se coloca contra, frontalmente contra. Né? Que garantias que você está dando de que o doente vai sair vivo? Nenhuma. Você vai fazer isso para tentar melhorar ali a condição dele para que ele possa sobreviver. E a família muitas vezes nega o procedimento. O que pode ser feito, nada impede, é que haja uma nova conversa tentando convencê-la do contrário. Tá? Só que isso tem um tempo hábil. Se o doente está muito grave e já foi resolvido que não vai se fazer a amputação, o doente agrava e morre, que foi o que aconteceu com o nosso doente naquele mesmo dia, ou no dia subsequente, entendeu? Não houve tempo hábil de tentar uma nova conversa e para que o procedimento pudesse ser autorizado. Ah, entendi. Faz sentido agora. Mas nada impede que você converse novamente. Isso na minha vida, eu já vi acontecer várias vezes, da família se negar e depois você conversa novamente com um entendimento melhor, feito com mais calma, uma explicação melhor, e a família... Sim, até para eles verem que não tem outra solução, né? Não, fazer sem autorização, o médico só faz isso quando ele está numa situação... Se ele não fizer isso, o doente vai morrer naquele momento, entendeu? Então, isso é a Não vida. é como se não tivesse tempo de perguntar à família, é isso que você Vamos quis dar um dizer? exemplo. O doente entrou, um politrauma, e tem lá um esmagamento da perna, o doente está sangrando e é levado ao centro cirúrgico. E aí o colega da cirurgia, da ortopedia, chega à conclusão que aquele membro é inviável. Ele tem que amputar, senão o doente morre na sala de cirurgia. Entendeu? É inviável. Ah, entendi. Aí, Ah, agora fez sentido. nesse caso específico, o médico está autorizado, porque se ele não fizer, o doente vai morrer naquele momento. É diferente do nosso caso. Nosso caso fez um exame que mostrou alterações, já havia piorado, e aí, nesse contexto, foi feito curativo, conversado com a família sobre amputação. Quer dizer, na verdade, é o mesmo problema em ambientes distintos. Né? Se eu estou numa situação, se eu não fizer, o doente morre ali na minha frente por conta de um trauma, eu tenho que decidir. Né? Entendi, professor. Obrigada. Agora, veja bem, o que nós, como médicos, devemos fazer é escrever no prontuário tudo isso que foi falado com a família, autorizando, não autorizando. E caso a família autorize a amputação, ela tem que assinar um papel, o responsável legal tem que assinar um papel com o nome, com a identificação, autorizando. Isso fica anexado ao prontuário também. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Nada. Mais dúvidas? Observem que a decisão de tratar ela é tão importante ou até mais importante do que o diagnóstico propriamente dito. São duas coisas assim que estão sempre muito colocadas, né? Eu fiz o diagnóstico e eu vou tratar. Quer dizer, normalmente eu fiz o diagnóstico, vou tratar. Tratar o doente, né, implica em muito mais processos, né? Eu preciso resolver de que maneira eu vou tratar, eu preciso acompanhar o doente, eu preciso ter exames sequenciais para eu saber se o doente está evoluindo bem ou não. Eu preciso, muitas vezes, trazer especialistas para dar opinião, para decidir o que vai fazer. Né? Eu preciso escolher a melhor forma de tratar aquele doente. Então, a decisão de tratar após um diagnóstico envolve muita responsabilidade do médico. E ele é treinado para fazer isso. Né? Eu posso começar com uma conduta e depois mudar essa conduta ao longo do tempo, porque o doente evoluiu de outra maneira. Né? O nosso caso exemplifica isso. Né? Eu vou fazer antibiótico por 2 semanas, depois eu ampliei para 6 semanas. Eu fiz um Doppler que mostrou a necessidade e a piora da infecção, mostrou a necessidade de discutir sobre amputação. Quer dizer, olha quantos pontos implicados ali durante o tratamento do doente. Então,
tratar o paciente envolve ter conhecimento, saber fazer isso e acompanhar todo o processo, né? Até que o doente tenha um destino, né? Melhorou, teve alta do hospital, vai para acompanhamento ambulatorial, quer dizer, até que isso aconteça, você está envolvido nesse processo até o final, né? Mais perguntas? Eu queria ouvir vocês. Não tem mais perguntas, não? Mas para mim era só aquela dúvida, professora, achei bem explicativo. Tá bom. Então, se não houver dúvidas mais, foi um prazer estar com vocês. Podem colocar presente e sair da sala, tá bom? A gente se vê daqui a... Obrigada pela aula, professor. Até Nada, semana boa que tarde. vem. Muito bom. Continue se cuidando aí, tá? Pode Obrigada deixar. pela aula, professor. Obrigada. Um Boa abraço. Eu também, viu? Um abraço aí, se cuide, vamos se cuidar, tá? Tem que vacinar, né?